Shalom, meus queridos irmãos, que o Eterno te abençoe e guarde, conceda muita paz e alegria a todos vocês que estão aí do outro lado, né? E eu queria pedir para você abrir a sua escritura, né? No livro de Isaías, capítulo 54, para falarmos uma palavra muito importante para todos, para que as pessoas ponham na sua mente o grande mal da humanidade, a desobediência. O pecado entrou no mundo pela desobediência. O pecado atingiu Israel porque foi desobediente. Então, o Criador sempre nos alerta para que nós nos arrependamos, ok? E nos convertamos. O que é conversão? Conversão, eu sempre explico para a pessoa, você está indo numa direção, você para primeiro, tá bom? Você para. E aí você vira para o lado contrário e volta o caminho que você estava seguindo. Isso é conversão. Você toma uma direção diferente na sua vida. Nós muitas vezes estamos caminhando para distante do Criador, para distante da sua palavra. Mas o Criador está nos alertando nesses dias. Estamos vivendo os dias finais desse mundo, desse sistema. Então é necessário que as pessoas tenham a consciência de que nós precisamos nos arrepender. Nenhum de nós é bom o suficiente que não precise se arrepender. Nenhum de nós é bom o suficiente que não precise orar, clamar e pedir perdão. Todos nós precisamos, diante do Criador, clamar por perdão e mudança de vida e nos entregarmos a Ele, fazer a sua vontade. O livro de Isaías, no capítulo 54, nos alerta muito sobre isso, porque fala de Israel. E Deus faz uma comparação que é muito linda. A comparação é sobre Israel como uma esposa, certo? E o Eterno é o marido. Então olha que comparação linda. O resultado do ministério de salvação em Isaías 53 é visto neste capítulo e no próximo, tá? Isaías 53, no próximo que é o 54. Neste capítulo, Deus fala àqueles que o conhecem. E no próximo, que é o 54, Deus fala para aqueles que não o conhecem. O Eterno tem uma palavra para todos. A linguagem em Isaías 54 é simplesmente linda, maravilhosa. Porque olha que comparação. Deus é o nosso Criador, Redentor, é como um marido e professor. Mas a linguagem predominante é de Deus como nosso amoroso marido. É assim que Deus tratava Israel, certo? Deus tratava Israel dessa forma, como o esposo, e Israel como a sua esposa. Veja a riqueza do versículo 5. Dá uma lida no versículo 5, por exemplo. Pois o seu Criador é o seu marido. Ele não é qualquer um. Ele é simplesmente o Criador do universo. Ele é aquele que lhe formou e lhe criou. Este é o seu marido. O seu nome, o texto aqui fala, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Mas no original está as 4 consoantes em hebraico, que é Yod, Rei, Vav, Rei, ok? Que esse é o nome do Criador, o principal nome, né? Do Criador. E ele diz então que esse é o seu nome. Em algumas culturas, quando uma mulher, nós sabemos disso, aqui no Brasil mesmo tem essa cultura, quando uma mulher se casa, ela passa a ter, ela recebe o nome do marido. Hoje é uma questão de querer ou não. Não é obrigatório, tá?
Em algumas culturas ainda é obrigatório. No Brasil já foi obrigatório, agora não, tá? Vai pela opção, né? Então, a mulher, ela recebe o nome do seu marido. E eu queria lembrar vocês de uma coisa maravilhosa. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O meu povo que se chama pelo meu nome, como uma esposa recebe o nome do marido, o povo do Eterno recebe o nome do Criador na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Você ter incluso no seu nome o nome do Eterno. Então tá aí, em algumas culturas, quando uma mulher se casa, ela passa a ter o sobrenome do marido. Agora, é uma pergunta, você gostaria de ter o sobrenome do Criador no seu nome? Quem não quer, né? É uma maravilha. O costume em Israel, todo aquele que se converte no judaísmo, ele adota um nome hebreu, certo? Adota um nome hebreu, para que o nome dele esteja ali, que contenha o nome do Criador, né? Então, todo judeu, ele tem um nome, que tem a fração do nome do Criador, tá? Há mais verdades lindas neste capítulo. O Eterno não nos convidou para sermos sua esposa por causa da nossa beleza, do nosso talento, da nossa inteligência, não. Quando ele nos encontrou, éramos como uma mulher abandonada e aflita de espírito. Ou ainda como uma mulher que se casou, nova demais, apenas para ser rejeitada. Verso 6. E depois que ele nos tomou como esposa, não desempenhamos o papel mais importante que se esperava de uma esposa naquela época. Ó estéril, você que nunca esteve em trabalho de parto. Verso 1. Nos tempos bíblicos, é importante saber disso, hein? Nos tempos bíblicos, não havia uma desgraça maior para uma mulher do que ela não poder gerar filhos para o seu marido. Ela é chamada seca, ventre seco. E, no entanto, diz o profeta Isaías, o Senhor ainda nos amou, mesmo assim. Nós não somos como uma mulher desamparada, somos amados pelo nosso Deus. É por isso que o profeta diz, cante, ó estéril, e rompa em canto, grite de alegria, verso 1. Cante alegremente, porque você, que não podia engravidar, vai ter mais filhos do que aquela que teve muitos filhos. Você terá que ampliar a sua tenda para ter espaço para todos eles. Verso 2. E seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Verso 3. Você esquecerá a vergonha que sua juventude, toda aquela vergonha da juventude, né? Vai se esquecer. A experiência de Israel no deserto. Aqui, isso é uma comparação com Israel. Então, a experiência de Israel no deserto era como uma juventude. E ele vai esquecer de tudo isso. E não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Você sabe quando foi essa viuvez de Israel? Foi quando ele foi para o exílio babilônico. Verso 4. Quando o Eterno disse,
Por um breve instante eu a abandonei. Ele se referia ao cativeiro babilônico. Entretanto, contrabalançando qualquer dor que ele tenha permitido para o bem de seu povo. A promessa de Deus é clara. Com profunda compaixão, eu a trarei de volta. Com bondade eterna terei compaixão de você. Versos de 7 a 8. As montanhas podem desaparecer, mas a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Verso 10. Deus assegura a Israel, sua esposa, que em vez de guerra, ela terá pedras preciosas, irão rodeá-la. E os seus filhos serão ensinados diretamente pelo Eterno, o Senhor dos Exércitos. Versos de 12 a 13. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, pois esta é a herança dos servos do Senhor. Verso 17. Deus tinha grandes planos para Israel pós o exílio. Mas depois, infelizmente, muitas vezes isso aconteceu, mas depois do cativeiro babilônico, eles se tornaram novamente, hipócritas e teimosos, e assim impediram que os planos de Deus se cumprissem para eles como nação. As promessas desse capítulo também pertencem a nós, ok? Não que Israel tenha perdido, não, de forma alguma, como alguns alegam, Mas Israel teve novos castigos. Quando caía, se afastava, desobedecia, era castigado. Agora, as promessas desse capítulo, elas servem para nós hoje, o povo. Todo aquele que se propõe a servir o Criador faz parte de todas essas promessas. Tudo isso nos pertence também. Promessas de prosperidade, proteção, paz, alegria. Permanecemos fiéis ao nosso Criador, que é como um marido, e recebemos tudo o que Ele tem planejado para nós nesta vida e na eternidade. Nós temos que agir como uma esposa fiel ao marido, porque recebemos do esposo, como fala em Cantares, Recebemos do esposo o nome. E nós, que somos o povo que nos chamamos pelo seu nome e obedecemos a sua palavra, somos então recepcionados pelo Criador com suas promessas se cumprindo na nossa vida. Qual é a nossa escolha? O fim dos tempos está aí, às portas. Estamos vendo as profecias se cumprirem. E a palavra do Criador vem de encontro ao nosso coração, nos alertando que nós temos que permanecer fiéis. Quando Rava, que é Eva, comeu o fruto lá no Éden, ela fez o quê? Ela desobedeceu uma ordem expressa do Criador. Quando Adão atendeu ao convite de sua esposa e experimentou do fruto, ele cometeu um ato de desobediência. Portanto, o homem permitiu a entrada do pecado no mundo pela desobediência. E com o pecado vem a morte, que é a separação por causa da desobediência. E de lá para cá, tudo que o Criador disse, o homem tem feito o contrário. Não matarás. E logo, nós tivemos a morte de Abel, foi morto por Caim. E assim,
começaram a cometer muitos homicídios. Não adulterarás se o homem tem adulterado. Não dirás falso testemunho e o homem tem falso testemunho e mentido. Todas as pessoas, então, são carentes da glória do Criador, mas todos têm que se arrepender. Eu digo isso aí porque eu já vi pessoa bater no peito e dizer, não, eu não preciso me arrepender de nada. Eu não preciso fazer nada. Quando nós olhamos o rei Davi, quando nós olhamos Abraão, Isaac, Jacó, pessoas consagradas que dobravam os seus joelhos, punham o rosto no pó e clamavam, tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quem sou eu perto desses grandes homens? Se eles se humilharam diante do Criador e pediram perdão, e se esforçaram mais e mais para mudar suas vidas, todos nós precisamos fazer a mesma coisa. Não importa o cargo que a pessoa tenha, não importa a sua posição, nem o conhecimento que ele tenha. Todos nós temos que pedir perdão, porque todos nós cometemos pecado. E o pecado causa separação entre nós e o nosso Criador. Então todos nós precisamos nos arrepender e reconhecer nossa posição de pecado e clamar ao Criador pelo perdão e pela restauração da nossa vida. E pedir ao Criador, acima de tudo, que nos dê muita força, porque esse final dos tempos vai cada vez piorar mais, vai ser cada vez mais difícil, mas Ele com certeza nos dará vitória. Shalom, forte abraço para todos, até o próximo vídeo.